Eu quero hoje, mais uma vez, abrir em Isaías, capítulo de número 53. Nós estamos hoje na ceia do Senhor. Hoje nós estamos na segunda, porque a primeira nós tomamos ali nas 0 horas, virando para 2024, mas para alguns é a primeira. Isaías 53, filha. 53, aí. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz que saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dor, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconderam o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Vamos parar por aqui. Nós sabemos que Isaías foi um profeta messiânico, que viveu cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus, e que ele foi usado de uma forma tão soberana, tão sobrenatural, para descrever aquilo que seria com Jesus, aquilo que aconteceria com Jesus, o que Jesus viveria, E aqui ele traz uma riqueza, que era a obra expiatória de Cristo na cruz, que ele seria transpassado pelas nossas iniquidades, que ele sofreria o castigo que viria a nos trazer a paz, e que ele levaria sobre ele todas as nossas enfermidades. E hoje, eu estava em casa orando e o Senhor disse: ministre cura para o meu povo hoje nessa ceia. Porque o Senhor cura. Porque o Senhor, Ele tomou sobre si as nossas dores. E se nós nos apossarmos dos benefícios que Jesus fez na cruz do Calvário, não existe nenhum tipo de enfermidade que possa permanecer em nosso corpo. Não existe nenhum tipo de enfermidade que possa permanecer na nossa vida, porque Jesus Cristo nos curou. Porque Jesus Cristo nos curou, levou sobre Ele as nossas enfermidades, destruiu, desfez, carregou, aniquilou, extirpou cada doença. E nós, muitas vezes, ficamos buscando o ser curado, quando nós deveríamos entender que já estamos curados. Nós ficamos esperando que a cura chegue amanhã. Nós ficamos clamando a Deus para que haja uma manifestação sobrenatural de Deus amanhã. Mas a manifestação sobrenatural de Deus já aconteceu há 2000 anos atrás. A manifestação sobrenatural de Deus já foi decretada há 2000 anos atrás. Pelas pisaduras de Cristo nós já estamos curados, e nós precisamos acreditar e tomar posse e declarar essa cura. A nossa boca precisa declarar aquilo que o nosso coração crê. A fé, ela é a certeza. Então, a dor é uma mentira, porque a certeza de que eu estou curada, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo a dor. Eu ordeno que a dor saia. Muitas vezes os milagres não acontecem na nossa vida, porque nós, quando recebemos o sintoma, quando nós vemos o sintoma, nós nos apossamos da doença novamente. Nós voltamos ao estado da enfermidade. Quando nós vemos uma dor ou qualquer coisa, a gente já para de declarar a nossa cura e já toma posse da enfermidade. Não adiantou, não deu certo. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de você. Satanás, ele vem com dúvidas e com medos sobre a nossa mente. Dúvidas e medos sobre a nossa mente.
trazendo confusão ao nosso coração. Para quê? Para que ele possa nos destruir, para que ele possa nos matar, para que ele possa aniquilar com a nossa vida. E nós não podemos dar ouvido à mentira, porque a verdade é que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Eu já guerrei com muitas enfermidades, eu já declarei cura sobre muitas pessoas, e eu vi a glória de Deus se manifestando. Porque muita gente diz assim: pastora, será que isso não é um karma? Será que isso não é um castigo? Será que é da vontade de Deus me curar? Muita gente fica dizendo assim: será que é a vontade de Deus que eu seja livre? Ou será que Deus permitiu essa enfermidade e Deus quer que eu fique doente mais tempo? Se Deus quisesse que você permanecesse enfermo, Ele não teria dado o seu filho para morrer a sua morte, para carregar a sua dor. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos saúde com abundância. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida, e vida com abundância. A vontade de Deus é que nós possamos viver nessa terra, e até na nossa velhice nós sermos renovados dentro da nossa velhice, para nós podermos servir com alegria. A doença não é o castigo de Deus, a doença é a consequência da nossa desobediência. Nós desobedecemos a Deus, nós desobedecemos as regras, de saúde, de alimentação, de conduta, e muitas vezes nós atraímos para o nosso corpo enfermidades. Mas Jesus Cristo, Ele carregou a nossa culpa, Ele desfez. E todo aquele que crê, aquele que com o coração crê e com a boca declarar a sua cura, vai testemunhar. Ele está aqui hoje. Nós não estamos na casa de alguém que não pode, nós estamos na casa do sobrenatural. Nós estamos aqui hoje, não é um Jesus que morreu e que foi sepultado, mas estamos aqui na casa de um Cristo que ressuscitou dos mortos e que tem prazer em curar. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te liberta. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico, cansaço crônico, insônia, todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus, estão destruídas, e nós vamos tomar posse. Quando nós vamos a um supermercado, naturalmente nós vamos comprar provisão para a nossa casa, sim ou não? Sim, nós vamos lá e vamos comprar aquilo que é necessário para a nossa manutenção, na nossa casa, na nossa família. Quando nós entramos na casa do sobrenatural, num Deus sobrenatural, o que nós temos que esperar? Uma provisão que venha a ser de acordo com o Deus dessa casa. E a provisão desse Deus é sobrenatural. Naturalmente não tem cura, mas o sobrenatural, Deus, a eternidade se abre quando nós acreditamos no poder de Deus. Não existe nenhuma doença que não foi vencida na cruz do Calvário. Não existe nenhum mal que Cristo não destruiu na cruz do Calvário. A única coisa que Deus não fez na cruz do Calvário foi renovar a nossa mente. Porque renovar a nossa mente é o que Ele deixou para nós fazermos todos os dias. Examinar as Escrituras, porque elas têm vida. Nós podemos tudo aquilo que a Escritura diz que nós podemos, e nós temos tudo que a Escritura diz que nós temos. Ah, pastora, mas eu não mereço. E Deus, como é que Ele vai me honrar se eu não mereço? Não é por mérito seu, nunca foi por mérito meu, nunca foi porque eu acertei, ou porque eu errei, ou porque eu faço certo, ou porque eu faço errado. É porque a palavra foi liberada. A palavra de Deus é poderosíssima, e o que está na palavra de Deus, Deus tem que cumprir. Ele tem que cumprir. É uma obrigação, é uma lei que Ele impôs a Ele mesmo. Ele disse: eu coloco a minha palavra acima do meu próprio nome. Então o que está na palavra, Ele se obriga a cumprir. Não é por causa de mim, porque Ele não é fiel a mim. Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você.
Deus é fiel à sua palavra, e quando nós entramos na sua palavra, reivindicamos a sua palavra, Ele tem que cumprir a sua palavra. O que Ele tem que cumprir? A palavra dEle. Quando alguém acredita na palavra dele sai virtude. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela estava ali e ela tocou em Jesus com a intenção de ser curada. Veja bem, aquela mulher do fluxo de sangue já fazia 12 anos que sangrava continuamente, e ela jamais poderia estar no meio daquela multidão, porque se alguém descobrisse que ela estava impura, ela ia sofrer algumas consequências pesadas. Mas ela largou mão das consequências, porque ela escutou que havia um homem chamado Jesus, que curava todas as pessoas que se aproximavam dele, que curava e expulsava os espíritos de doença. E ela se encheu da palavra, e ela disse: eu vou atrás desse homem, não importa o que possam fazer comigo, não importa o que eles queiram fazer comigo, se esse homem está curando na Galileia, na Judéia, em todas as partes, e ele está passando por aqui, eu vou tocar. Se eu conseguir no meio dessa multidão, só encostar na saia dele, só encostar, eu serei curada. Ela pôs demanda nas promessas. E o que aconteceu? Quando ela chegou, no mesmo instante em que ela alcançou a veste de Jesus, aquele fluxo de sangue de 12 anos desapareceu completamente. E veja bem, Jesus não sabia quem tinha tocado nele, mas quando a convicção, quando você tem convicção, quando você tem a fé, quando você busca a Deus com fé no que Ele pode fazer, quando você crê no que Ele pode fazer, automaticamente a unção é liberada dEle e nos toca. A unção, quando toca na unção de Jesus, uma pessoa com fé, Jesus libera virtude, e a pessoa é curada. Aquele cego na beira do caminho, ele estava ali na beira do caminho, na mesma circunstância, de abandono e de sofrimento que estava aquela mulher, mas ele pôs demanda. Eu estou dizendo que Isaías disse que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te cura. E estou dizendo que em Tiago está escrito: tem alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, ore e unja com azeite, a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Eu estou dizendo que Jesus, em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que curou no passado, cura agora. Eu estou falando que hoje, no primeiro dia de culto do ano de 2024, Deus quer curar. Se você agir como essa mulher, ou se você agir com a mesma expectativa que aquele homem, aquele cego, olha, quando ele soube que Jesus estava lá, como eu estou dizendo, Jesus está aqui. E eu estava em casa, Deus falou assim: ore por cura hoje, porque eu vou curar. Quando eu cheguei aqui, qual foi a primeira palavra que ela falou? Cura. Qual foi a música? Cura. Falei: Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor trabalha em harmonia, é cura. Hoje, Deus quer curar você. Aleluia. Agora, o que você vai fazer? Vai ficar: será que é comigo? Será que eu mereço? Você não merece, mas Cristo merece, está nele, e o querer dele. Ele não morreu na cruz do Calvário para a gente ser comido por enfermidade. Ele morreu para trazer saúde para o nosso corpo. Ele não enfrentou os nossos pecados e morreu em nosso lugar para a gente viver escravo. Ele morreu para trazer liberdade, e se Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Demanda. Eu já tive com meu esposo no médico, ele com crise de rim, de desmaiar em casa, com 2 pedras no rim. Nós oramos, declaramos, determinamos a cura, e voltamos para fazer a tal da litrotrispsia, coisa assim, que explode com laser a pedra. Quando nós chegamos no hospital,
O médico que havia examinado ele de manhã, o mesmo que fez o exame, que marcou para fazer o procedimento na tarde, não encontrou mais as pedras. Mas estava aqui, e chamava o outro: você não viu aqui? Vi aqui, mas está aqui, cadê a pedra? Para Deus não tem pedra, para Deus não tem fluxo de sangue, para Deus não tem esterilidade, para Deus não tem cegueira, para Deus não tem nada. Ele já venceu todos os espíritos de enfermidade. Mas aquele cego, quando soube, o que ele fez? Ele começou a gritar, a clamar em alta voz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começou a clamar e a gritar e a dizer: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. E fez isso várias vezes, ao ponto dos discípulos de Jesus mandarem ele calar a boca. Cale a boca, não incomode mais o mestre. Cale a boca. Ele não estava se preocupando com os outros. Talvez ele estivesse gritando para esse lado aqui, Jesus estivesse desse. Talvez ele estivesse gritando para cá, Jesus estivesse ali. Ele era cego. Mas ele tinha muito mais visão do que muita gente que enxerga. Porque a visão espiritual de quando um Deus passeia por um lugar, tudo é possível, ele tinha. E ele clamou, e ele buscou, e ele gritou, e Jesus disse: não, traga ele aqui para mim. E Deus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Porque Jesus perguntou aquilo que era óbvio? Porque nem sempre aquilo que é óbvio é o que a pessoa quer. Um dia eu estava pregando sobre isso na igreja da Cascatinha, lá, começo do meu ministério, sobre o cego que enxergou. E eu estava toda empolgada que Jesus Cristo deu a vista ao cego. Me entra um cego na porta. Oh, Jesus! E olha que aquela igreja, para entrar um cego na porta, tinha que acontecer um milagre, porque era na curva do fim do mundo. Nem quem enxergava achava aquilo lá, quanto mais um cego. E uma subida desse tamanho, assim, de escada, lá no fundo era a igreja, dos fundos da casa, mas o dito cujo do cego entrou. E aí eu falei: meu Deus, eu vou ter que orar por esse cego agora, porque vai ficar feio se eu não orar. E ele vai ter que enxergar. E eu falei: Jesus, é hoje. Aí chamei o cego para frente, falei assim: o que você quer que eu te faça? O que você acha que ele respondeu? Se ele dissesse: eu quero ver, eu estava empoderada de fé. Mas ele disse: eu estou com uma úlcera no estômago, eu quero ser curado. Seja feito segundo a tua fé. Puf! Então, às vezes, aquilo que parece óbvio não é o que você quer. Por isso Jesus pergunta: o que você quer? O que você quer? Você realmente quer ser curado? Você realmente quer ser livre desse mal? Aquele cego queria: eu quero ver, Senhor. Eu quero enxergar, Senhor. Aquele cego estava determinado. E olha, Deus o enviou. E ele foi até o lugar onde tinha que ir. E no caminho todo ele foi declarando: se ele falou, eu estou curado. Sem enxergar. Se ele disse, eu estou curado. Se ele me mandou, eu estou curado. Eu estou curado, eu estou curado. Por quê? Porque a profissão da fé, a confissão da fé, é o que vai fazer com que o teu milagre aconteça. Amém ou não amém? Você tem que o quê? Professar e confessar a tua fé. Declarar. Eu tive uma lesão gravíssima. A Rafaela é fisioterapeuta, ela sabe a situação. Quantas coisas eu tinha aqui nesse dito cujo? Quantas coisas o quê? De lesão que eu tinha aqui? Muitas lesões, tinham 3 lesões. 3 lesões. Ela é fisioterapeuta. Quanto tempo depois, vindo aquela ressonância magnética de fisioterapia, ia levar para o meu braço voltar ao normal, assim como está hoje? De 6 meses a 1 ano. De 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Eu cheguei na igreja, tinha um profeta aqui, e eu comecei a declarar: Senhor, é hoje que eu vou ser curada. E eu não podia fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia fazer esse movimento aqui. Para vestir roupa era um sacrifício, para tomar banho um sacrifício,
E eu não conseguia mexer um dedo. Mexia um dedo, eu gritava de dor. Para você ver a situação que estava. Aí, toda vez que o profeta falava alguma coisa, eu ia com dor e levantava o braço doente. Nossa, Senhor Jesus. E eu declarava, hoje eu saio daqui curado. E o cara começou a falar, levanta a mão e não sei o quê, e dava glória, e eu fui levantando e fui levantando. Quando chegou na hora dele me passar a palavra, quem estava aqui nesse culto? Que eu peguei o microfone, o que aconteceu? Caiu uma glória em cima de mim, mas a glória não caiu por outra razão, eu busquei ela o culto inteiro, eu tive demanda. Eu falei que eu ia sair curada, eu não vim para cá, eu conheço Deus que tem aqui, eu conheço o Senhor que tem aqui. Eu creio no Deus que tem aqui. Eu falei, Senhor, eu não volto, eu não vou para a fisioterapia, não tenho tempo para isso. 6 meses, 1 ano de fisioterapia, não quero isso para a minha vida. Quando peguei, e ainda fui pegar com o braço doente. O profeta estendeu o microfone, eu peguei com o braço doente. Quando eu peguei, caiu uma glória, que eu acho que eu fiquei quanto tempo ali? Acho que umas meia hora. Eu fiquei uma meia hora, queimando ali, queimando. Eu sentia fogo em cima de mim. E eu declaro que hoje você vai ver esse fogo sobre você, sobre a tua coluna, sobre os teus olhos, sobre o teu coração, sobre a circulação do seu sangue. Aquilo que está morto vai ressuscitar, aquele fogo que estava sobre mim ali. E daqui a pouco eu comecei a levantar a mão, e comecei a mexer a mão para trás, e a mão para frente, e a mão para trás, e colocar em tudo quanto é lugar. E aquilo que a medicina ia me recuperar em 1 ano, Deus fez a obra em 10 minutos aqui. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus poderoso que eu sirvo. Ele faz maravilhas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Certamente nós fomos sarados. Não tem o que. Nós temos que olhar que o poder de uma bactéria, toda doença é uma bactéria. Toda doença é um micro-organismo pequeno que está em você. E Jesus é muito maior do que esse micro-organismo. E nós precisamos ressuscitar a nossa fé. E não importa se está doendo, eu declaro que está curado. E não importa se eu não consigo dar o passo, eu declaro que eu estou curada. Sabe por quê? Porque as minhas palavras têm poder, mas as minhas palavras, elas têm que estar cheias no meu pensamento. Eu tenho que unir, colocar no meu coração, porque coração na Bíblia é mente, você sabia disso? O coração espiritual é a nossa mente. Então o que diz assim, coloca aqui, na tua mente, no teu coração, as palavras do Senhor. Olha, o câncer, meu Deus, gente, quantas vezes, uma vez eu fui orar por um garoto, meu pai lembra do garoto, morava do outro lado da rua, sofreu um acidente de bicicleta, e ele amassou a cabeça inteira, afundou a cabeça inteira do garoto, afundou tudo aqui para dentro, tudo, e ele estava com morte cerebral decretada, e eu entrei na UTI para orar pelo dito cujo. Eu já contei esse testemunho muitas vezes, e gosto de contar, e eu fui junto com o capelão. Quando eu cheguei, o capelão disse, você vem orar, mas ele já está morto, porque só estamos esperando a autorização da família para a doação de órgãos, estamos mantendo vivo. Eu falei assim, mas Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Gente, é isso que a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E essa é a palavra, e essa palavra é fiel. E eu pus a mão no garoto, quando eu botei a mão na cabeça do garoto, que eu ordenei, espírito de morte, solta, ele levantou o braço assim, e derrubou o braço. Eu falei, está vivo aí, pastor? Ele disse, isso é reflexo da morte. O reflexo da morte terminou a faculdade, e o reflexo da morte já casou e já tem filho. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que falta são as pessoas acreditarem no que Ele pode fazer.
acreditar no que Ele pode fazer. Ele pode fazer ainda coisas maiores, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele já venceu todas essas enfermidades. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo. O que é se conformar? É entrar na forma. Essa doença não tem cura. Cadê que não tem cura? A ciência não sabe a cura, mas o meu Senhor Jesus é a cura. É a cura. O sacrifício de Cristo é a cura. Nós somos sarados. Pastor, eu sou muito nervosa, eu sou uma ira, Jesus cura. Jesus traz paz. Isso não é uma mentira, isso é verdade. Eu acredito nisso. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora tem que pôr demanda. E tem que manter a confissão. Tem que declarar e manter a confissão. E cuidar do pensamento. Você sabe que a fé é um pensamento? Eu estava ensinando para os meninos ontem. E a Bíblia diz, tudo que é do alto, tudo que é de cima, tudo que tem boa fama, se tem alguma virtude, nisso coloque o teu pensamento. E a Bíblia diz, pense nas coisas do alto. Nunca a gente pode ficar pensando na doença. Nunca a gente pode ficar pensando na morte. O problema é que a gente declara com a boca a nossa cura e fica pensando, será que eu vou morrer disso que nem morreu meu pai? Será que eu vou morrer disso que nem morreu minha mãe? Cristo morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar. É isso que você tem que declarar na tua mente. Cristo morreu no meu lugar. Pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Esta enfermidade, por que eu vou carregá-la no meu corpo? Se Jesus Cristo moeu ela e arrebentou ela na cruz do Calvário, eu estou curada. E se vinha dor, eu te repreendo, espírito de mentira. Você sabia que o medo é só um pensamento? Diga assim, o medo é um pensamento. O pensamento no poder do inimigo, que o inimigo pode fazer, é a fé no Satanás. Repreenda o medo, expulse o medo e declare a tua saúde. Tudo que é possível. Por exemplo, as pessoas me chamam de louca, porque eu moro numa casa com 20 e tantos homens, que muitos saíram, né, de situação de rua, outros saíram de situação de violência. Já tratei vários níveis de pessoas, dos mais violentos até os mais destruídos. E você mora lá, eles são perigosos. Falei, que perigoso o quê? Perigoso é Jesus Cristo, que faz Satanás virar no chão. Quem é mais poderoso do que nosso Jesus? Quem tem mais poder que o nosso Jesus? Porventura tem um demônio no inferno que possa? Tem um espírito maligno que tem autoridade de se pôr contra Jesus? Pois eu fiquei morando com esses meninos durante 1 ano e 6 meses sozinha, e nunca ninguém tocou um fio do meu cabelo. Um fio do meu cabelo. Nunca. Por quê? Porque eu ponho demanda, eu acredito. Você tem que acreditar, e no que você acreditar é o que vai se tornar a tua vida. Se você acreditar que todo mundo morreu assim na tua família e você vai morrer assim, você vai morrer assim, meu filho. Agora, se você acreditar que Cristo Jesus quebrou a maldição e que hoje Ele vai curar você e vai libertar a tua família, pois é hoje que Ele vai libertar e curar você, é agora. E Deus não tem amanhã, tudo para Deus é hoje e agora. É nesse momento, agora. É nesse instante agora. Esse garoto aqui, o médico disse que ia morrer. Teve 26 pneumonias. 22 quando era criança. E as que você... 7 até 12 e até hoje 22 pneumonias. 22. Esse camarada aqui, ele tem 50% do pulmão. 56, 57% da função pulmonar, por conta das lesões que ele sofreu. E na Covid, adivinha quem pegou Covid?
com 184 quilos e 50 e pouquinhos por cento da função pulmonar, o Dito pegou Covid. Eu fui internada no hospital. Quando eu fui internada no hospital, alguns já ouviram esse testemunho, outros vão ouvi-lo novamente. Quando eu fui internada no hospital, as enfermeiras, se a senhora quiser comprar um lanche, tomar um café com ele, pode tomar e tal. E eu, nossa, como esse pessoal do hospital é gente boa, né? De repente, o Espírito Santo falou: eles estão deixando você se despedir do teu filho. Eu falei: mas que? Mas que? Vou despedir do meu filho? Ha! Sabe o que eu fiz? Fui lá, dei o lanche para ele, tomei café, saí na porta do hospital, deixei ele ali, virei para o hospital, falei com Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Olha para mim. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu disse: Pai, eu não vou orar por ele mais. Eu não vou fazer mais uma oração por ele. Porque quando a gente põe o filho da gente na mão de alguém que a gente confia, a gente não fica telefonando o dia inteiro para saber como é que está. Você faz isso? Você faz isso? Se você deixa teu filho com a tua mãe, que você confia, você fica de 2 em 2 minutos ligando para ela? Mãe, como é que ele está? Mãe, ele andou? Mãe, ele fez? Não, não faz isso. Sim ou não? Agora, se você deixa com qualquer outra pessoa que você não tem confiança, até na hora do almoço você dá uma passada para ver. Eu entreguei o meu gordinho nas mãos da pessoa que eu mais confio na face da terra. E eu disse para Deus: eu não vou orar e também não vou chorar. Eu só vou te agradecer porque ele está curado. Ele está curado. Porque a Covid não é maior que o meu Deus. Todos os pastores dessa igreja tiveram Covid, só eu que não. Eu e a Paula. Estamos todos aqui. E o pastor Júlio, e ele dei o dia. Não sei por que eu dei terça-feira. Terça-feira eu fui buscar ele. E terça-feira o médico fez a tomografia, que teve que esperar uma máquina, porque ele fez bariátrica, agora ele emagreceu, mas tinha que esperar uma máquina. E na tomografia, o pulmão dele estava como uma teia. O que o médico falou para você? Meu pulmão estava tomado 50% da Covid. Aí ele olhava o prontuário, né, sabendo da minha função pulmonar, olhava o exame e olhava para mim. Eu de pé no médico, dentro do quarto, andando de um lado para o outro, louco para ir embora. Ele olhava para o exame, olhava para o prontuário, olhava para mim. Daí eu percebia que ele não estava entendendo nada. Daí eu disse assim: doutor, fica tranquilo, assina minha alta, me deixa embora, porque tem muita coisa que não dá para explicar sobre mim de forma natural. É isso. Eu tenho uma mãe que ora. Olha, uma vez ele teve trombose venosa profunda na safena. Me botei de joelho e comecei a declarar. E comecei a brigar e declarar. Fomos fazer outro exame de trombose. Sabe o que aconteceu? A veia fez uma curva, criou um braço, recanalizou, o trombo ficou e fez uma curva assim. Deus fez um emendo na veia e deixou o trombo lá. Dá para acreditar? Está lá em casa o exame. Porque o meu Deus é verdadeiro. O Deus que eu sirvo não é de brinquedo. Ele é verdadeiro. E eu não sei com o que você está se informando aí, se conformando aí, o que você está aceitando de doença, o que você está assinando como sentença eterna, mas eu venho para te dizer que na eternidade, Deus não vê ninguém doente, porque lá está todo mundo curado. E o poder de Deus está para se manifestar aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Olha, agora há pouco tempo atrás, milagre fresco. Milagre fresco, a gente faz no último ano da pandemia, o menino com uma doença degenerativa no cérebro, aqui na igreja, filho da nossa advogada, a doutora Thaís, síndrome de moia-moia. É um estreitamento das veias cerebrais que depois dá derrame, AVC, e a pessoa vai embora. E não tem cura, só paliativo. Você faz a cirurgia como paliativo.
A família da doutora Thais era família de médicos. O irmão dela é diretor do São Vicente aqui do SIC e a irmã pediatra. E eles sabiam com o que eles estavam lidando. E o menino não podia se agitar, porque ele estava à beira de fazer um AVC. Ele estava a 1 segundo de um AVC. E então eles estavam levando ele lá para o Sírio-Libanês em São Paulo, para fazer na quarta-feira uma cirurgia do lado, de um dos lados da cabeça, não me lembro qual, e depois que ele se recuperasse, eles iam fazer para tentar aliviar as dores que eram insuportáveis. Mas o médico disse, ele não pode andar, ele não pode correr, ele não pode se movimentar, porque pode arrebentar e ele morrer na hora. Eu estava sentada ali, do jeitinho que eu sempre fico sentada ali. Ela chegou e eu olhei para ele e falei, Thales, você quer correr? Ele falou, eu quero. Eu falei, então sobe naquela escada e desce nessa. Ele fez ele dar 3 voltas. A mãe estava desesperada, pastora. Eu falei, corre de novo, Thales. Ele vai, corre de novo, Thales. Ele vinha vermelho, com os olhinhos azul brilhando. Na terceira eu falei, vai. Quando ele chegou aqui na última volta, eu falei, você vai para São Paulo, vai fazer o exame, não vai acontecer nada, e quarta-feira você volta para dar o testemunho. Ele foi para São Paulo, ele fez o exame, o médico só achou a cicatriz, como se tivesse feito uma cirurgia. Foi no corredor ali em cima que ele operou. Centro cirúrgico de Deus ali, ó. Quem quer correr 3 vezes para cima hoje para ser curado? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha, gente, o que faz a gente colocar a mão num drogado de 21 anos de droga, que está ali, o Renato, e ele num culto ser livre. Esse aqui num retiro desaparecer. Gente, Jesus liberta das vícios, liberta das drogas. Jesus cura, não tem nome para enfermidade. O diabo, ele fica como uma goteira, tentando fazer você acreditar mais na doença do que em Deus. Ele fica repetindo o seu mantra do inferno para jogar medo no teu coração, para você acreditar mais na doença do que em Deus. Mas Deus está aqui. Deus está aqui. E eu volto e meia profetizo coisa louca, né, Lúcia? Profetizei, ela fez transplantada, já estava se conformando que não ia ser mãe. Eu falei, não, vou apresentar teu filho. E apresentei. Linda, maravilhosa, extraordinária. O que a medicina fala, eu estou nem aí. O que a medicina diz, eu estou nem aí. Eu estou muito conectada com aquilo que Deus fala. E Ele falou, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Foi curada também, né, filha? Estava com qual que é? Olha, escuta o testemunho, vem cá. Vem cá. Faz tempo o testemunho dela. Hoje mesmo ela veio ali agradecer. Conta aí. Em 2009, eu fui desenganada do médico, falou que eu tinha 15 dias de vida. Chamou todos meus filhos lá. Falou que eu ia ficar careca, usar bolsinha. Eu determinei. Falei, nunca vou ficar careca. Nunca vou usar bolsinha e daqui vou sair, vou dar muito trabalho ainda. Você orou por mim. Nunca esqueci. Você falou que eu ia ter uma vitória. Eu sou muito feliz. Estou aqui para falar a verdade. Tudo que aconteceu comigo. Eu me emociono, viu? Está vendo aí? 15 dias de 2009 para cá, dá quantos anos? 15 anos hoje! Glória a Deus! E a enfermidade, o que aconteceu? Sumiu. Desapareceu? Desapareceu. Tem. E andar de novo. Aprendeu a andar? Não caminhava. Fiquei com sequela nas pernas, nos dedos do pé. Eu sou vaidosa, gosto de usar salto. Não conseguia mais usar. Eu falei para o meu Senhor, eu nasci perfeito em você. De lá para cá, só vitória. Aí, ó. Esse é o Deus.